uma gotinha de uma cor orgânica como cor de sacrifício. Isso não estava no script da aula não, mas eu vou falar. O que significa isso, cor de sacrifício? Quando eu uso uma gotinha de tinta orgânica ali no meio, o sistema imunológico, ele vê as partículas dos orgânicos primeiro, certo? Ele vê as partículas dos orgânicos primeiro, certo? Vai fagocitar os orgânicos primeiro e vai deixar os inorgânicos lá quietinhos. Então, isso é para enganar o sistema imunológico, tá? Então, às vezes dá bem bom isso daí. Deixa eu ver aqui. Ju, tô perguntando isso porque tomei o curso de iniciante há menos de 30 dias. A professora me ensinou a misturar o orgânico com o inorgânico. Lore, orgânico com inorgânico é tinta mista, certo? Não é tinta híbrida, ok? Pode misturar? Pode. Vai deixar residual? Provavelmente vai, certo? Gente, vai ficar gravado, eu não tenho como ficar repetindo várias vezes, tá bom? Isso vai fazer com que a micropigmentação tenha maior durabilidade? Isso que, Lu? Eu vou... Bota aí sua pergunta enquanto eu faço aqui um castanho mais escuro, tá bom? Os pigmentos do James posso usar sem precisar de mistura? Então, nunca usei os pigmentos do James, mas eles são híbridos, né? Com aquele verde ali. Não são equilibrados, o verde com o vermelho não são idênticos, a mesma proporção, tá? Mas tem verde com vermelho e o branco para poder gerar um... O James explica que gera um casamento nessas três cores, tá? Porém, eu nunca usei, eu não sei qual é o resultado que isso dá depois de um ano, certo? Quando você fala deixar residual, eu ainda fico meio perdido. É em relação à fixação ou durabilidade? Fred, residual é o seguinte, cor indesejada. O que é uma cor indesejada? O cinza é uma cor indesejada na sobrancelha. Eu não quero que fique cinza, é residual. Eu não quero que fique laranja, é residual. Eu não quero que fique vermelho. Se ficou vermelho, é residual. Entendeu? Então, residual é quando fica uma cor indesejada. Então, quando eu falo de hibridismo, eu tô falando que não vai ficar residual, não vai ficar cor indesejada. Aquele marrom que a gente fez aqui no meu braço vai ficar aquele marrom fiel ali até o final. Vai só clareando o marrom. Entendeu? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui aquele meu marrom, aquele primeiro marrom, ó. Esse aqui foi o marrom que eu fiz aqui. Este aqui, segura aqui, por favor. Este aqui foi o marrom que eu fiz aqui. Opa! E agora, ao vivo! E agora, eu vou fazer um marrom mais escuro, um castanho mais escuro, certo? Mas antes eu preciso fazer uma limpezinha aqui. Então, eu vou pegar o meu mais escuro, e vou acrescentar óxido de ferro preto. Se eu usar um pigmento que não tenha nenhum tipo de black, possivelmente ele pode ficar na pele verde ou amarelo ou vermelho. Eu não entendi essa pergunta. Depois me chama lá no direct, Iris. Me dá aqui, um palitinho pra eu pegar preto. Vamos lá, eu peguei o mais escuro, tá? O meu castanho mais escuro e vou acrescentar preto. Vamos lá. Preto, ó, peguei preto. Vocês vão fazer isso como?
pegando as cores geradoras e testando uma gotinha por uma gotinha. Ai, Ju, mas é muito difícil testar uma gota por uma gota. É por isso que a maravilhosa da Nayara já fez uma tabela de gotinhas prontas de vários testes que ela fez para vocês. Ela é maravilhosa. Então a tabelinha já tá pronta lá para vocês, tá? Das gotas. Então eu tô só mostrando, exemplificando aqui para vocês as gerações de castanhos. Vamos lá, hein? Coloquei preto aqui. Ó, vamos lá, hein? Tô misturando. Virou uma paçoca. Porque a gente bota pó e aí vira paçoca, tá? Então eu vou colocar o quê? Mais glicerina, porque eu preciso mostrar pra vocês. Gente, eu não vou acabar com o neurônio de ninguém. Fiquem tranquilas. Vai ficar salva. Vocês vão assistir mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E se for necessário, eu volto aqui um dia, a Nay volta comigo, a gente faz uma live só para tirar dúvidas. O que vocês acham? Não fiquem preocupados agora, desesperados, tá bom? Assistam de novo. Ju, tá um pouco confuso. As primeiras misturas que você fez, só inorgânico. E o hibridismo não é orgânico com inorgânico? Não, hibridismo não é orgânico com inorgânico. Tudo que eu tô misturando aqui é inorgânico. Tá? Olha só, vamos dar uma pausa aqui. Existem muitos profissionais... Pega o álcool 70 pra mim. Existem muitos profissionais famosos, profissionais grandes. Eu já vi várias lives de profissionais falando que híbrido é a mistura de orgânico com inorgânico, tá? Isso não é verdade. Mistura de orgânico com inorgânico é tinta mista. Podem anotar se vocês quiserem, tá bom? Tinta mista. O que é uma tinta híbrida? Tinta híbrida é a mistura de inorgânicos funcionais que não deixam residuais. Ok? Hibridismo é a mistura de inorgânicos funcionais que não geram residuais. Ju, se eu quiser acrescentar um orgânico numa proporção muito pequena nesse híbrido, eu até posso, desde que seja uma proporção muito pequena, somente para enganar o sistema imunológico, como eu falei com vocês, tá? É um orgânico que vai sair, eu vou mostrar na tabela de... na hierarquia... Perdão. Na hierarquia da degradação, eu vou mostrar para vocês os orgânicos que saem com 3 meses, que vão embora com 5 meses, que eles estão ali só para enganar o sistema imunológico, eles saem muito rápido. A cabeça tá assim. Sim, Raíssa, eu vou falar uma coisa para você. Ó, vou precisar assistir 1000 vezes. As minhas primeiras mentorias, as minhas primeiras especializações, da Nayara também, a gente assistiu 1, 2, 3 vezes, porque são assuntos novos, então a gente tem que assistir, reassistir, e é assim mesmo. Pigmentologia é assim. Opa.
queria saber dessas misturas nas marcas de pigmento sem ser um pó. Então, Luana, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tenho como pegar todas as marcas, pegar a Nuance, que tem marca, que tem cor geradora, pegar a Visage, que tem cor geradora, pegar a Marilyn, que tem cor geradora, e fazer todas essas cores geradoras aqui pra vocês, tá? A Nai vai mostrar isso pra vocês em live. Ela vai fazer uma live com cores geradoras e vai mostrar, tá bom? E isso está na apostila dela também, ok? Eu estou exemplificando aqui pra vocês como é a construção de castanhos, tá? Bom, vamos lá. Vou escurecer aqui o castanho. Peguei a cor mais escura que eu tinha, coloquei óxido de ferro preto, ó, misturei. Não sei se foi o suficiente, acho que vou botar mais um pouquinho. Aqui. Vai ficar bem escuro agora. Vamos lá. Vai ficar agora um castanho escuríssimo. É isso aí, crescimento liberta. Conhecimento liberta. E basta vocês aprenderem os CIs que vocês vão ficar livres e leves e soltos. Vamos lá, hein? Olha só, olha esse castanho aqui, gente. Ó. Se eu tivesse uma marca de tinta, eu chamaria ele de castanho Nutella. Vou botar aqui em cima, porque ele ficou mais escuro. Ó. Aqui. O que vocês acharam? Ah, Elô, obrigada, meu amor. O que vocês acharam desses 3 tons de castanho? São 3 tons de castanho e são 3 tons quentes, tá? Ju, esses CIs estão nas cores geradoras. Aí vamos formando as cores. Então, podemos mostraram marcas. Não entendi. Amanda, ela já, mais tarde, quando ela melhorar, ela vai vir para falar as cores, as marcas que ela tá usando, tá bom? Eu não sei se você soube, ela teve um probleminha de saúde, tá? Bom, agora, gente, depois de mostrar esses 3 tonzinhos aqui pra vocês, se eu quisesse gerar um tom mais frio aqui, o que eu teria que fazer? Utilizar menos vermelho, tá? Para eu gerar um tom mais frio, menos vermelho, ok? Menos vermelho, eu gero um tom mais frio, tá? Bom, vou limpar aqui. Isso aqui foi só para vocês entenderem a geração de cores. Isso tá na apostila. A Nai ia explicar geração de cores. Geração de castanhos. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a parte da apostila que eu tô agora. Bom, então falamos aqui da construção de castanhos com óxido de ferro vermelho e cromo verde. Finalizado. Falamos da construção de castanhos definitivos com óxido de ferro vermelho e Carbon Black 77266. Ok? Falamos das cores geradoras, que tá na apostila também. Que seria essas 3 cores aqui, ó.
Pega ali pra mim, os 3 potinhos. Cores geradoras, que vocês vão encontrar muito agora, a partir de 2023. Vocês vão ter isso aqui demais nas marcas, ó. Vermelho, preto e amarelo, tá? Tira esse palitinho daqui. Printa aí, gente. Printa essa tela aí que tá linda. Ó. Construção de cor aqui, hein? Essa foi uma construção. Isso daqui também é uma construção, ó. Printa aí. Outra construção de cor. Agora, hipoteticamente, se esse daqui fosse Carbon Black, a gente teria aqui uma outra construção de cor, tá? Então, pode printar aí. Foi? Então, basicamente, as construções de castanhos são feitas assim, tá? Se quiser clarear, pode ir no amarelo, pode ir no branco também. Deixa eu limpar aqui meu braço. Para continuar falando aqui com vocês dos outros assuntos. Limpa aqui essa tampinha antes de fechar. Deixa eu seguir aqui as outras coisas da apostila. Falamos das cores geradoras, certo? Aí ela tem todo aqui um quadro de sugestões para vocês, com a quantidade de gotinhas e tudo mais. Aí vem aqui, né, a abordagem que eu já falei, o que que é uma tinta mista e o que que é uma tinta híbrida, né? Tinta mista é a nossa misturinha, que a gente sempre fez aí achando que a gente estava fazendo hibridismo. O que que é tinta mista, Ju? Misturar orgânico com inorgânico, tá? Ah, poxa vida, mas meu professor me ensinou isso, tudo mais. Gente, ele não ensinou errado, ele aprendeu dessa forma e eles reproduziram dessa forma, tá bom? Eu não gosto de julgar ninguém por isso, porque foi o que eles aprenderam e tá tudo certo, tá bom? A gente não deve julgar nenhum professor por conta disso, tá? E esses profissionais que são muito grandes, estão falando isso daí, de repente eles ainda não tiveram a oportunidade, não tiveram o tempo ainda de se atualizar sobre a pigmentologia, saber que a mistura de orgânico com inorgânico ali, pura e simplesmente pegar 4 gotas de orgânico com 4 gotas de inorgânico, gera uma tinta híbrida, né? Eles falam isso. Eles ainda não se atualizaram, de repente foi só isso e tá tudo certo, tá bom? A gente, na micropigmentação, a gente vai se atualizando, isso é normal, tá bom? Aliás, não é só na micropigmentação, isso é em toda profissão, tá bom? E a gente não deve julgar as pessoas por conta disso, tá? O que é uma tinta híbrida? Tá lá na apostila que eu mandei pra vocês. O hibridismo é a junção dos inorgânicos funcionais, tá? Que não vão gerar residuais, tá bom? Não geram resíduo de cor. Aí, acho que foi o Fred, ficou na dúvida do que era o resíduo. Resíduo é uma cor indesejada. Eu não quero laranja, eu não quero cinza, não quero vermelho. Então, eu tenho que fazer uma construção de cor para não deixar resíduo, tá? Atividade eletrônica das partículas. A Nay falou que ia conversar a respeito disso com vocês. Do que se trata isso, gente? Dessa atividade eletrônica das partículas. Me empresta, pega pra mim um hidratante, que minha mão tá só toda ressecada de pigmento. O que se trata dessa atividade eletrônica? Algumas partículas de pigmento não têm atividade eletrônica dentro do nosso organismo. E por esse motivo, elas não são fagocitadas e elas ficam ali para sempre. O maior exemplo que a gente tem, tá?
é o Carbon Black. Carbon Black, ele não tem atividade eletrônica. Ele sozinho não tem atividade eletrônica, tá? E aí, às vezes, a gente olha aquela sobrancelha cinza, que tá há 10 anos, que tá há 14 anos, e não entende por que não fagocita, por que não sumiu aquela sobrancelha. Nem vai fagocitar, nem vai sumir, nem vai sair. No máximo, ela dá uma clareada, às vezes dá uma variação de cor, porque as partículas ali dentro, elas estão em constante movimento. Porém, não vai acontecer de ser fagocitado, né? Não vai acontecer de sumir, porque elas não têm atividade eletrônica. E quando não tem atividade eletrônica, o sistema imunológico não enxerga. Por que não enxerga? Porque não emite luz, tá? Não emite luz. O que é não ter atividade eletrônica? É não emitir fótons, tá? Deixa eu tirar essa luz que tá batendo aqui no meu óculos. Ju, qual seria uma outra partícula que não teria atividade eletrônica? 77491, tá? Se eu implantar vermelho sozinho aqui, vai ficar vermelho sozinho. Não será fagocitado. Por que aquelas sobrancelhas que eram feitas com inorgânicos antigamente, aqueles inorgânicos que não eram equilibrados, ficava com a sobrancelha toda vermelha? Porque tinha vermelho demais na composição e esse vermelho, esse excesso de vermelho, ficava residual, tá? Então, não tinha atividade eletrônica e ele ficava ali. Cromo verde. Cromo verde tem atividade eletrônica? Não tem. Sozinho ele não é ninguém. Então, se eu apliquei ele sozinho, eu tô aqui, ó, com a minha pele assim, tá? Eu vim aqui e resolvi fazer uma tatuagem. Peguei e passei cromo verde puro. Vai ficar verde puro. Certo? Por que vai ficar verde puro? Porque ele não tem atividade eletrônica. Agora, quando esse verde é implantado com vermelho, como eu expliquei, que eu aqueci, gera o hibridismo. Eles se unem. A partícula do verde faz assim com a partícula do vermelho, tá? A gente chama de casamento da lagosta. Eles se unem, ficam juntinhos. Ao redor deles, com o passar do tempo, vai criando cristais de ácido hialurônico até ficarem invisíveis, até sumir. Então, o verde com o vermelho é funcional, é um híbrido funcional, ok? Agora, o Carbon Black, se ele ficar sozinho, já era. Ju, o Carbon Black com 77491 faz ligação molecular. Tem calor dentro aqui do nosso corpo, tem calor, e eles fazem a ligação molecular. Então, preto com vermelho une, tá? Porém, ele não sai, ele não degrada, tá? Ele só vai clareando, mas ele não sai da pele, ele fica definitivamente, tá? Ele só vai clarear. Ele não cria partículas de cristais hialurônico ao redor do preto com vermelho. Essa é a diferença. Por isso que ele fica definitivo, tá? O verde com vermelho cria os cristais hialurônicos ao redor. Então, ele vai sumir, vai ficar invisível. Já o preto não vai criar esses ácidos hialurônicos ao redor. Então, o preto com vermelho, ele vai ficar definitivo, vai ficar aquele marrom bem escuro, bem forte que estava aqui no meu braço, tá? Então, é isso. Sobre as atividades, sobre a atividade eletrônica das partículas, resumidamente é isso. Na apostila tem mais. Bom, o que mais aqui? Classificação das tintas em relação à solubilidade.
vou explicar isso aqui para vocês. As tintas podem ser hidrofílicas, hidrofóbicas ou pseudo-hidrofóbicas, tá? A gente tem esses 3 tipos de solubilidade. Antes de eu falar da solubilidade, para eu explicar a solubilidade, eu vou explicar para vocês o grão, uma gota de tinta, o grão do pigmento e como que ele se comporta, tá? E aí eu explico a solubilidade. Uma coisa leva a outra. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho ainda nessa live? 22 minutos. Então dá tempo. Bom, acho que tá dando pra vocês verem bem, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Esse tá dando reflexo aí? Não, tá dando reflexo não. Acende só aquela luz aí. Sim. Uhum. Chega o carrinho mais pra cá. Como vamos perder o fio? Agora acho que tá pro pessoal ver bem. Vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui, gente, o grão de um pigmento, tá? Esse daqui é o grão, também chamado de pó ou pigmento. Pó, grão ou pigmento. Certo? O pigmento, ele não é solúvel em água. Esse pigmento aqui, gente, ele vem para as fábricas hidrofóbico, tá bom? Ele é hidrofóbico. O que que é hidrofóbico? Hidro é de água, fóbico vem de medo. Tem que afastar, senão o pessoal não me vê e não vê o quadro. Tá bom. Hidro vem de água e fóbico vem da fobia, vem do medo. Então, se eu jogar o pigmento, o pó, dentro da água, quer que vire o celular? Eu viro. Melhorou? Tá ao contrário? Melhorou? Ficou bom assim? O filme. Peraí. Não, Ju, a câmera. Tá, peraí. Vamos lá. Segura aqui, por favor. Estão me vendo, gente? Então, vamos lá. O pigmento, ele é hidrofóbico. Ele não é solúvel em água, tá? Então, eu preciso de quê? Eu preciso de... Estão te vendo, não? Não estão me vendo? Agora estão, agora estão. Isso. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de glicerina para que esse pigmento seja diluído, tá? Na verdade, não é nem diluído a palavra, tá? É para que ele seja umidificado. A palavra correta é essa, umidificado. Então, ao redor do pigmento, eu tenho a glicerina. Glicerina, tá? Se tiver alguma pergunta aí, se quiser ler pra mim, pode ler. Ao redor da glicerina, tá? A maioria
das fábricas, não são todas, a MAG, por exemplo, não trabalha com surfactante, mas a maioria das fábricas trabalha com surfactante. Então, por exemplo, ao redor da glicerina entra o nosso surfactante. O que é o surfactante? Ele é um dispersante, tá? Então, ao redor da glicerina entra o surfactante. Ju, peraí, eu vou botar em pé, que o pessoal tá falando que quem tá no computador tá ruim. Ah, desculpa, gente. Então deixa em pé. Perdão. Então vamos lá. Entrou aqui o surfactante. O surfactante, gente, ele é como se fosse uma espuma, tá? É como se fosse um detergente. E ele é irritante, ele é irritativo. Surfactante é o nosso dispersante. Ok? Ju, e aí? Eu vou colocar um surfactante que é irritante, que vai irritar minha pele e vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. Eu vou colocar uma coisa que vai tratar a pele para não agredir. E o que é isso que vai tratar a pele? É o propileno glicol. Então, ao redor do surfactante entra o nosso propileno glicol. Propileno glicol, certo? E aí agora eu vou chegar onde eu quero chegar, na questão da solubilidade da tinta. Propileno glicol vai tratar a pele do irritante que é o nosso surfactante, tá? Então eu umidifiquei essa tinta para que ela possa ser injetada na pele. Dá para injetar isso aqui na pele? Não dá. Porque isso daqui... Cadê meus potinhos de tinta? Já jogou fora? Não. Não dá pra injetar isso aqui na pele, porque isso daqui é justamente aqueles potinhos que eu mostrei pra vocês. É só aquele creminho. Aquele creminho grossinho. Então não dá pra injetar aquilo ali na pele, tá? Então a gente precisa de quê? De um fluido veicular, tá? E esse fluido veicular, ele pode ser hidrofílico, hidrofóbico ou pseudo-hidrofóbico, tá? Então vamos lá. Finge que isso daqui é a gota de tinta, tá? Olha pra cá, pra poder não ficar balançando. Ó, isso daqui é a nossa gota de tinta, tá? Então, ao redor do propileno glicol, eu tenho aqui, ó, o fluido veicular. Esse fluido veicular, gente, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, é porque eu não quero riscar tudo, senão eu vou riscar tudo e eu preciso escrever, tá bom? Mas esse fluido veicular, ele tá ao redor de tudo, tá? Ao redor de tudo isso aqui. E uma coisa importante, isso daqui não tem atividade eletrônica também. Para quê? Para dificultar que o sistema imunológico enxergue e faça o processo de fagocitose, tá? Por isso que vocês leem lá no frasquinho, glicerina USP, surfactante USP, tá? Para que não tenha atividade eletrônica e a gente dificulte a chegada dos nossos... Gente, eu não sei desenhar esse bichinho aqui não, tá?
mais a gente dificulte a entrada ali dos nossos mastócitos, que são as células de defesa, para atacar o nosso pigmento, tá bom? Então vamos lá. Esse fluido veicular aqui, deixa eu fazer assim, peraí. Esse fluido veicular aqui, ele pode ser da seguinte forma. Ele pode ser da seguinte composição. O que é fagocitose e a degradação? Tá, vou explicar mais ali na frente. Aguenta um pouquinho aí. Guarda essa pergunta aí. Por enquanto a gente tá só na solubilidade da tinta, mas a gente vai chegar lá. Ó, a gente tá falando do fluido veicular, tá? Ela pode ser... Eu vou colocar aqui 100% água, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, ó. 100% água. Isso significa que a tinta é 100% água? Não. Não é 100% água por quê? Porque já tem propileno glicol, já tem surfactante, já tem glicerina, já tem um monte de coisa aqui dentro, tá? Tô falando só do fluido veicular. Esse 100% água é que, assim, é maior quantidade de água, tá bom? Então, isso aqui é uma característica. Ou ela pode ser água... Chega mais pertinho aqui para o pessoal ver. Água mais álcool ou água mais glicerina, tá? Essa aqui é uma outra característica. E aqui embaixo eu tenho uma outra característica. Que característica é essa? Uma composição que seja mais alcoólica, mais álcool, ou uma composição que seja mais glicerinada, mais glicerina. E aí, gente, aqui eu tenho o seguinte, quando eu tenho aqui eu vou até tirar esse 100% para poder não confundir as pessoas. Vou botar o mais também, que nem eu botei aqui, ó, para poder ficar de mais fácil entendimento. Vamos lá. Quando eu tenho um fluido veicular, tá? Que 99% desse fluido veicular é água, eu tenho uma tinta hidrofílica. Quando eu tenho uma composição da minha tinta que é mistura de água mais álcool ou água mais glicerina, eu tenho uma tinta pseudo hidrofóbica. Quando eu tenho na minha composição uma tinta que ela é mais álcool no fluido veicular ou mais glicerina no fluido veicular, eu tenho uma tinta hidrofóbica. Eu vou botar o nomezinho aqui do lado para vocês. Hidrofóbica. Essas duas composições aqui. Pseudo hidrofóbica e a composição que é muito mais água no fluido veicular é hidrofílica.
E aí, gente? Deu pra entender? Cadê o acento do hidrofóbico aqui, senhor? Hidrofóbica. Meu macrófago lá em cima ficou parecendo uma barata. O que seriam esses cristais hialurônicos? São cristais de ácido hialurônico que o nosso próprio corpo produz, tá? Show! Conseguiram entender, gente? Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aí se vocês quiserem tirar um print. Nossa, esse pigmento aqui ficou parecendo um S. Vou ter que voltar pra faculdade de pedagogia pra poder escrever direito. Vou afastar pra vocês tirarem o print. Eu fui só consertar lá que tava parecendo um S o pigmento. Tira só essa luz ali que tá refletindo no quadro, por favor. Aqui de trás. Uhum. Pronto. Gente, quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá? O que é o preto em volta mesmo? Fluido veicular. Vou escrever lá em cima. Esse preto que tá riscado assim do lado, fluido veicular. Não, aquele preto lá em cima no cantinho desconsidera. Não expliquei ele ainda não. Deixa eu escrever pra vocês, espera aí. Segura aqui. Todo esse preto aqui, ó, ele tá ao redor da tinta todinha. Inclusive aqui. Ó. E ele é o nosso fluido veicular. É o que vai facilitar a entrada da tinta na pele, na derme. Pronto, agora podem printar direito. Tô nem respirando, hein, gente? Quando vocês terminarem de printar, me avisem. Já foi, gente? Pronto, foi. Foi. Agora eu posso respirar. Foi. Ai, um monte de gente printou, então... Gente, quem não conseguiu printar, pega no stories do colega aí. Pronto, vocês são maravilhosos. Agora, deixa eu colocar aqui o celular paradinho. Vai ficar ali atrás também. Pronto. Todo descabelado. Agora bota a luz aqui pra mim de novo, suporte. Vamos lá agora, continuar aqui na apostila. Então, por que eu fiz esse desenho aqui, gente? Eu fiz esse desenho para poder explicar para vocês a solubilidade da tinta, certo? Sim, vai ficar salva a live. A solubilidade da tinta. A gente tem 3 tipos de solubilidade mais comuns. A solubilidade hidrofílica, a solubilidade hidrofóbica e a solubilidade pseudo-hidrofóbica. Coloca meio copinho de água ali pra mim. 2. É. Eu tenho aqui uns copinhos. Não, Ana, a apostila oficial da Nayara, que ela tá preparando lá, aliás, já tá preparada, porque eu tô me baseando por ela. Mas ela ainda não enviou, não, tá?
eu disponibilizei a minha apostila, que é muito parecida porque a gente estuda junta, tá bom? Tá nos stories. Eu vou mostrar pra vocês aqui o comportamento de uma tinta hidrofílica e de uma tinta hidrofóbica ou pseudo-hidrofóbica, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui da minha mentoria da semana passada e vou mostrar pra vocês uma tinta hidrofílica, ó. Vocês podem ver que até, ó, evaporou um pouquinho a água. Os neurônios, tá? E a tinta tá aqui, ó. Hidrofílica, ela fica ali, ó, totalmente diluída aqui na água e homogênea, tá? Essa daqui é uma tinta hidrofóbica ou pseudo-hidrofóbica. Elas têm comportamento semelhante. O pozinho fica para baixo, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, o pozinho tá todo embaixo. E, olha aqui, ó. A água tá praticamente sem nada, olha lá. De pozinho, tá vendo? Essa daqui é uma tinta hidrofóbica ou pseudo-hidrofóbica, tá? Vou mostrar uma outra tinta aqui, hidrofílica, tá? Essa daqui é uma tinta que eu fiz o seguinte. Vocês podem ver que ela tá até assim com mais cor. Por quê? Lembra que às vezes alguns fabricantes falavam assim, gente, quando vocês forem fazer uma sobrancelha, vocês coloquem 4 gotas de uma cor orgânica e 1 gota de uma cor tal para poder aquecer? Lembra? Pois é. Então, eu fiz esse experimento aqui na água. Eu botei 4 gotas de uma tinta orgânica X e 1 gota de uma tinta orgânica que aquece, tá? Só que eu vou mostrar o fundo para vocês. O que que acontece? Ó. Dá para vocês verem o fundo? Ilumina aqui para mim. Aí, tá bom. Já sei qual é. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. O que aconteceu? Por que que essa tinta desceu pro fundo? Exatamente, Ju. Por que que essa tinta desceu pro fundo? Isso aí, Amanda, o pigmento mais pesado. Lembra que eu falei que ele tem 623 gramas por mol? Pois é. E aí ele desce. Isso aqui, gente, basicamente é o que acontece dentro da nossa derme, tá? Uma tinta hidrofílica que desce, né? O pesado desce. O preto, olha onde é que fica o preto, flutuante. Ó, ficou agarrado aqui nas bordas. Por isso que a gente enxerga cinza. Entenderam? Isso mesmo, Rafa. Isso. Gente, vocês estão afiadíssimos. Estão de parabéns, hein? Ó, é isso exatamente que acontece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. O que tá flutuando aqui, ó. Tem umas partículas flutuantes aqui. E o meu pé descalço lá embaixo. Carol, são orgânicos, tá? É por isso, gente, que eu falo que esse daqui, especificamente, não é um CI muito funcional, tá bom? Pro lábio, ele até faz um trabalho muito bonito, mas pra sobrancelha ele não é funcional, não. Agora eu vou fazer aqui com vocês, ó, ao vivo e a cores. Toda a mentoria eu faço. Aí eu deixo aqui
pelo menos uma semana. Esse daqui é da semana passada, então dá pra ver como é que fica de uma semana para outra. Então, melhor usar pseudo-hidrofóbicos ou hidrofílicos? Então, Iris, eu vou falar, tem umas observações que eu posso fazer sobre isso, de acordo com o peso de mão, tá? E também vou fazer uma observação de acordo com a degradação, o que acontece. Vamos lá, não tô com pressa hoje não, gente. 9 horas da noite é dia, vambora. Tô brincando, gente, tô brincando. Eu sei que muita gente tem compromisso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma tinta orgânica. Ó, uma tinta orgânica e hidrofílica. E granulometria aleatória. Isso aí é só pra vocês terem uma... Só pra vocês terem uma ideia, porque eu ainda não falei da granulometria, não. Tá? Vamos lá. Ó, copinho. Podem fazer aí, tá? No estúdio de vocês, no espaço de vocês, na casa de vocês. Um copinho, meio copinho com água. Peguem uma tinta orgânica, peguem uma tinta inorgânica, peguem todas as que vocês tiverem e façam os testes, tá bom? Então vamos lá, vou pegar essa tintinha aqui e vou derramar uma gotinha para vocês verem como é que vai ser. Eu só vou desativar os comentários para vocês poderem ver melhor, tá bom? Pro fios tem que pesar menos ainda a mão. Fio a mão tem que ser bem levinha, né, gente? Vamos lá. Deixa eu botar no fundo da cortina para vocês poderem ver. Vou sair de cena aqui, ó, e vou pingar. 1, 2. É um balé que acontece. Fecha aqui pra mim, por favor. E se a gente ficar observando, daqui a pouco ela tá toda misturada. Olha lá, ó, vai descendo, tá vendo? Ó, lá de cima, ó. Virei um pouquinho o copo. Ó lá. É bonito, gente, de se ver. Eu recomendo que vocês façam esses testes aí, tá? Olha aqui. Essa é uma tinta hidrofílica. Olha a facilidade que ela tem e o baile que ela faz na água. E aí, agora, de uma forma bem simples, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Vamos supor, né? Vamos supor não, vamos imaginar que aqui é a nossa derme, tá? Nossa derme, e aqui foi implantado a tinta na nossa sobrancelha. A minha mãozinha tá aqui, é o nosso sistema imunológico e nossas células de defesa. Quando eu vou olhar isso daqui, ó, quando meu sistema de defesa vai ver, ele tá vendo toda essa cor aqui, ó. Tá? Gente, vocês estão vendo laranja, mas não foi laranja que eu botei aqui não, tá? Cadê a tinta que eu botei? Foi laranja não. Daqui. Ó, eu peguei essa tinta aqui, ó. Foi essa tinta aqui que eu usei, marrom, tá? É um castanho. É um castanho orgânico, tá? Faltam 4 minutos. Ah, só falta 4 minutos. Deixa eu terminar de explicar a hidrofílica. O sistema imunológico, ele vê com facilidade todas essas partículas. Não é só o sistema imunológico, não. Eu, Juliana, vejo. A Nayara vai ver quando ela estiver assistindo. Vocês que estão aí, o Fred, a Ana, todo mundo que está aí assistindo, vai ver. Ó, todo mundo tá vendo, gente. Sou só eu, não. Nem só o sistema imunológico. Vê as partículas todinhas. Então, é muito mais fácil de acontecer o quê? Enxergar as partículas e fazer a fagocitose. E agora eu vou responder o que é fagocitose. O que é a fagocitose? Deixa eu desenhar. Agora eu vou desenhar.
Cadê meu caderno de desenho? Vamos lá, gente. Eu tenho aqui, ó. Não sei, não sou muito boa desenhista assim, não, mas eu vou tentar. Eu tenho aqui a minha epiderme, bem fininha, tá? Aqui eu tenho a minha camada basal, certo? Aqui eu tenho a minha derme, dividida entre derme papilar e derme reticular, ok? E, aliás, aqui eu tenho toda a minha derme. Aqui embaixo eu tenho a minha derme reticular. E aqui embaixo eita, tá bem claro isso de enxergar. Aqui embaixo eu tenho a minha hipoderme. Eu desenhei assim a hipoderme para vocês entenderem que são as nossas... é a nossa parte de gordura, tá? Me dá uma canetinha mais escura aí. Canetinha, canetinha. Bom, então vamos lá, hein? Quando fala que só tem 1 minuto assim, eu fico desesperada. Vamos lá. Ó, aqui tá a minha camada basal, tá? E aqui, deixa eu fazer de novo. A minha epiderme, certo? Aqui tá a minha derme papilar, ok? Quando eu faço a implantação com uma agulha, eu deposito aqui dentro a tinta, o pigmento, certo? Vira um pouquinho a luz pra cá que tá escuro. Quando eu depositei aqui a tinta, o meu sistema imunológico enxergou isso daqui como corpo estranho. Ok? E aí, eu não sei desenhar os macrófagos, gente. Por favor, não riam de mim. Na derme, eles são mastócitos, tá? Então, vamos lá. As primeiras células a serem chamadas quando eu tenho uma lesão aqui, são as células de Langerhans, tá? E aí, eu chamei aqui, ó, os mastócitos. Os mastócitos, eles vão chamar os macrófagos. Tudo células de defesa. Os macrófagos, eles vão querer comer esses pigmentos.